O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria multidões. Depois de despedi-los, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou. Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós estamos fazendo uma viagem nesta vida. Daqui a pouco, vou celebrar 80 anos da minha viagem. Eu fiz a viagem com pai, mãe, com meu irmão, com 3 irmãs, com vovó, tios, tias, parentes, primos, vizinhos. Eu fiz a viagem com colegas da escola. Fiz viagem com os jesuítas, desde 18 anos. Com muitos jesuítas. Me lembro bem aqui nesta entidade, aqui em Manili, uma Sicília, que fizeram a viagem com a gente, com muitos amigos e sócios. Acontece que muitos não estão mais caminhando conosco. Mas o único que caminha conosco durante toda a caminhada é Jesus. É Jesus. Do início até o fim da nossa viagem, Jesus caminha conosco. É maravilhoso. Como é importante que Jesus esteja na barca conosco. Nesta passagem aqui, tiveram uma grande multiplicação dos pães e todos ficaram bem satisfeitos. E Jesus mandou os discípulos entrar na barca e sair, e ele foi orar na montanha. E durante a viagem, veio uma tempestade. Veio uma tempestade muito grande. Uma barca agitada por ondas, e o vento
vento e a escuridão da noite e tiveram muito, muito medo. Mas Jesus veio. Jesus se aproximou deles e disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Não tenhais medo, sou eu. É muito importante que Jesus sempre esteja conosco, porque Ele dá uma tranquilidade, a presença dEle faz uma grande diferença em toda a viagem que nós fazemos. Senhor, se és Tu, manda-me ir a Teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus disse: vem, vem. Pedro queria estar com Jesus, mesmo que Jesus estava caminhando nas águas. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água na direção de Jesus. E quando Pedro focalizou toda a atenção na pessoa de Jesus, quando Pedro ignorou as ondas, o frio e o vento e a escuridão, ele conseguiu. Grande segredo durante a tempestade da nossa vida, focaliza toda a atenção na pessoa de Jesus Cristo. Mas Pedro ficou distraído. Ele ficou com medo. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, como Jesus sempre está disposto a estender a mão a cada um de nós que clamamos a Ele. E dizemos: Jesus, você conhece a minha doença, meu pecado, meu medo, minhas preocupações, minha tristeza, minhas feridas. Jesus, você sabe que estou perturbado e caí no pecado, estou na desolação, estou desanimado, com depressão. Mas clamamos e pedimos: Jesus, salva-me. E Jesus estendeu a mão e disse: homem fraco de fé, por que duvidaste? Nós temos que lembrar o que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, pedi e recebereis. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Pense no amor que Ele tem para com cada um de nós. E Ele prometeu fazer até coisas muito maiores. Até agora não pedistes nada, pedi e recebereis. Volte para o Senhor, porque o grande segredo de sucesso na vida é a presença amorosa de Jesus caminhando conosco, habitando dentro de cada um de nós. É a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Você vai viajar? Viaje com Jesus. Se vai fazer alguma coisa, faça com nosso Senhor Jesus Cristo. Fica louvando e agradecendo e bendizendo Deus por esse novo dia. E quando vem o medo, você vai dizer com autoridade de Jesus: eu mando embora o medo, eu quero permanecer na presença de Jesus e evitar todas as distrações. Jesus recomendou que todos nós passássemos a ser adoradores, adorando profundamente o nosso Deus.
Como é importante escutar a voz de Deus, como é importante ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, como é importante ser constantemente tocado por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é importante fazer atos de fé. Eu creio em Jesus. Ele é Emmanuel. Ele é Deus com cada um de nós. Senhor Jesus, dá-nos a graça de passar a nossa vida segurando na sua mão e nós vamos. Obrigado, Jesus. Muito, muito obrigado. Jesus, queremos pedir coisas grandes. Porque Deus é grande, você, Jesus, é grande com o Pai, com o Espírito Santo. E clamamos e pedimos, Jesus, em seu nome de Deus Pai, a graça de ficar firme na nossa fé, de querer servir as outras pessoas. Entregamos a nossa maldade, nosso pecado para você, Senhor, e nós queremos perseverar na sua presença, agradecendo, entregando tudo para o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela nossa caminhada. E já declaramos nesse tempo de silêncio, eu quero que Jesus Cristo caminhe comigo. Ele é a minha força. Obrigado, Senhor. O poder de Deus passa em proporção à nossa fé. E Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Abaixe sua cabeça, faça sua oração.